Podcast Go Outside. Série Gente das Águas, com Maria Clara Vergueiro. Bem-vindos e bem-vindas nessa série especial de podcast da Go Outside, onde o assunto é água. Água como recurso e fonte de vida, sim, mas também como meio de expressão de muita gente que encontrou nos mares e nos rios o ambiente perfeito para grandes conquistas, realizações pessoais ou para uma conexão mais profunda com as suas essências pessoais. Aqui, o tal mergulho interior não é apenas uma expressão de efeito, nem um trocadilho fácil. Gente das Águas traz atletas, pesquisadores, ativistas, navegadores e apaixonados em geral. Hoje quem vem comigo junto aqui para celebrar a vida na água é o canoísta, recordista mundial, desbravador de corredeiras e mestre das aventuras em rios do mundo todo, Pedro Oliva. Pioneiro do caiaque extremo no Brasil, ele tem um currículo que contempla alguns dos maiores feitos deste esporte no mundo, como, por exemplo, o drop de quase 40 metros da cachoeira de Salto Belo, em Mato Grosso, que estabeleceu naquela época um novo recorde mundial. Ou então podemos falar também da primeira e única descida de caiaque pelo rio Beriman, em Papua Nova Guiné. Pedrinho, por causa desses feitos é que você recebeu, por exemplo, o prêmio Go Outside, o prêmio Outsiders de 2010, você foi Outsider em 2010, ou então também o de Explorador do Ano pela revista National Geographic em 2017. Muito obrigada por você aceitar mais um convite nosso e bem-vindo ao Gente das Águas. Obrigado a você, respirei fundo aqui, estou emocionado com essa apresentação, estou me segurando aqui para não, quando estivesse entrando no ringue, sabe, aquela super apresentação, e ainda mais para falar sobre água, né, que é o tema que eu escolhi para minha vida, alguns anos atrás. O caiaque foi um instrumento, foi um esporte, foi a conexão para toda essa vivência e aprendizado, e uma das coisas que você me falou que me chamou mais atenção foi citar esses pilares que é esporte, ciência, né, essa mescla de conhecimento que foi o que hoje me deu muito embasamento para defender as águas, para ajudar a chamar a atenção da humanidade pelo momento que a gente está passando, quanto é importante esse elemento, né, Sim. e com ênfase nas cachoeiras, que foi a semente para mim, o caminho foi esse desafio, essa relação apaixonante, íntima aí com as cachoeiras, né, que me levou a todo esse aprendizado, essa vivência que eu tive, essa oportunidade. Me sinto uma pessoa muito iluminada pela oportunidade de ter viajado o mundo, de ter alcançado muitos dos meus sonhos, muitos dos objetivos que eu listei lá quando eu tinha 13 anos, na última folha do caderno, dormindo na sala de aula. Logo que eu entendi que o mundo era mundo e tinha mais de 360 países, 7 continentes, foi um dos meus primeiros objetivos, goals da vida, alcançar isso. E para mim foi uma tremenda universidade e eu vejo que meu compromisso hoje é devolver tudo que a natureza me ofereceu, assim como algo outside, né, que a gente falou de muitas primeiras descidas, recorde mundial, mas para mim a Go Outside foi a minha primeira matéria na revista, e tenho esse carinho especial pelo esse prêmio que foi o Outsiders de 2010, né, com o recorde mundial. Para você ter uma ideia da importância de prêmios como esse, uma das primeiras vezes que eu fui, eu voltei da Califórnia e vim morar no carro aqui no Brasil, achei que estava na Califórnia, né, um pouco pouco diferente. Uma das situações nessa trajetória do esporte que nos leva realmente a encarar o desafio de frente, né, às vezes no início muitas vezes a gente não tem recursos e vai pela paixão, por esse entusiasmo, e uma das minhas aventuras aí por São Paulo, eu aterrissei numa dos prêmios do Outsiders do ano, que eu acredito que foi por volta de 2008. E quando eu entrei nessa festa, né, quase que de bico, convidado, assim, alguém me colocou para dentro da porta, estacionei o carro com minhas coisas e tal, fui parar dentro da festa e quando eu olhei aquele ambiente, aquelas pessoas maravilhosas, um monte de esportistas, né, voltados com essa conexão com a natureza, me fez ter um objetivo. E aí eu ali, né, no background daquela situação de uma festa que eu entrei basicamente convidado de última hora para entrar, e ali eu foi uma das coisas que me inspirou, o que que eu teria que fazer para merecer estar naquele palco, né. E eu coloquei isso como objetivo: "Ó, eu vou trabalhar com o coração
e subi lá, tanto que é o único troféu que eu guardo. Eu não tenho muita relação com medalha, troféu, fui reciclando, se ressignificando, mas o único que eu guardo realmente é o troféu Outsiders. Então eu começo agradecendo essa apresentação maravilhosa e de alguma forma eu quero hoje retribuir a Go Outside com toda essa parceria, essa forma que eu fui amadrinhado durante muitos anos, abriu muitas portas, né? E hoje vocês dando essa oportunidade de eu compartilhar ciência, esporte, a experiência aí ao redor do mundo. Maravilhoso, eu que agradeço todo esse carinho e adorei amadrinhar, porque as pessoas sempre falam apadrinhar, e a Outside é feita de muitas mulheres, mais mulheres do que homens há muito tempo já, então fico super feliz. E já que a gente está falando de começo, de semente, você falou de semente em algum momento, eu quero começar essa conversa, conforme eu te falei uns dias atrás, a gente tem começado esses papos com uma espécie de ficha básica dos nossos convidados, um aquecimento para que o público já pegue a visão de quem é que está falando do outro lado. Embora você já tenha dado uma boa prévia com tudo isso que você contou, já tem várias dicas aí de quem é o Pedrinho, mas vamos ver agora como é que Pedro Oliva se define no nosso quadro Eu por Mim. Então vamos lá, não sei se você treinou e praticou, ou se vai ser assim, espontaneamente, nome, Pedro Oliva Criscuolo. Vou lembrar do meu ocupação, último nome, né? Que a gente acaba como que é? sempre. Cris Tem, tem, Colo, tem um nome artístico, né? O Pedro Oliva, mas nesse momento eu vou lembrar, inclusive, dos meus ancestrais italianos, que meu último nome é Criscuolo. Criscuolo, ótimo. do norte da Itália. Pedro Oliva Criscuolo. E a sua ocupação principal? Minha ocupação principal, isso é o maior desafio que eu tenho hoje, é definir o que a gente faz, né? Porque a gente faz tanta coisa e isso foi importante para a gente no desenvolvimento, né? Ser multidisciplinar. Mas atualmente eu sou embaixador do meio ambiente pela Tule e sou relações públicas da Bio2. Além disso, eu carrego sempre, mais do que nunca, essa energia de atleta, né? De estender a carreira, de expandir, não parar. Então, isso, atleta e gestor desses projetos que eu venho participando ou criando ao longo dos anos, é a minha principal ocupação. Sua característica mais marcante? Essas daí a gente tem que perguntar para as pessoas mais íntimas, né? Elas vão saber realmente a verdade, que aqui a gente só traz o lado iluminado, né? Mas a minha característica, acho que mais marcante é a questão do movimento, é da resiliência, da dedicação, é dessa convicção que, eu, que você tá, que eu tô no caminho, que eu tô fazendo realmente o que me move. Então, eu acho que seria essa persistência, dedicação, resiliência pelo caminho, pela trajetória que eu escolhi na vida, né. Então Uma acho que espécie de essa é a minha fé, principal fé em característica. movimento, praticamente, né, Pedrinho? Isso. Vou A sua anotar essa, definição, gostei. não é? Mas acho que isso, Estratégia. resiliência desse jeito todo que você coloca, é meio que uma fé que se move. A sua definição de felicidade? A felicidade, para mim, está muito relacionado ao que a gente define como sucesso, né. O que que é ser bem-sucedido? O que que é ter sucesso? Para mim é ser feliz, né, e aceitar e entender qual que é o seu espaço, qual que é a sua missão, né. que que qual que é a sua carreira, né? Porque ainda mais no momento que a gente vive, a gente tem muitas referências, a facilidade da comunicação das redes sociais, a gente está sempre vendo o outro, né? A gente está vendo a vida do outro, o que o outro tem e tal. Então, para mim, a felicidade está ligado a aceitar, no caso, eu vou chamar aqui de missão, né? O que foi destinado para mim, né? O que é meu, né? O que é para mim? Qual que é o meu caminho? Então, muitas vezes acontece mais cedo, para uns acontece mais tarde. Então, a felicidade está para mim muito ligado à aceitação dos desafios da trajetória que você escolheu e ser feliz com aquilo, né? Porque nem sempre a gente está navegando no mar tranquilo. A maior parte da vida é turbulento, né? É fora da zona de conforto, é ali que a gente cresce, é ali que a gente se desenvolve. Então, para mim, eu acho que felicidade é isso, é aceitar essa missão, essa carga de vida, essa trajetória que a gente traçou e parece que tem uma influência também divina, né? Que veio, ó, isso aqui é a sua missão. E ser feliz com isso, né? Então, não tendo como referência o externo, os As outros, né? outras Então, pessoas, né, porque o cada que é um. para os outros, é. E aí o sucesso Legal. e a felicidade para mim vem muito com autenticidade,
que é o que me parece realmente, o que dá certo, né, o que brilha ao longo da vida das pessoas é a autenticidade, aquela que define a sua natureza, a sua personalidade, acredita no que gosta. E é interessante que, inclusive, eu estava vendo sobre alguns históricos, né, que a gente começa a trabalhar em algo com paixão hoje, e isso vai se tornar moda daqui 20 anos. E daqui 20 anos você é um expert naquilo. Então você espera, é como o universo te dá o seu momento. E você não fica pulando de galho em galho querendo fazer o que está na moda, o que é, né? E às vezes não se encontra, se perde um pouco nisso. Então esse foco em entender o que está na O sua que é seu, né, o natureza de que é seu alma, o de que é seu, fato. É, legal. e E, agradecer. sem dúvida. A qualidade que você mais gosta em alguém? Essa questão de se preocupar com o outro, né, de não ter esse individualismo, esse egoísmo, só pensar em si, no crescimento individual ou no enriquecimento, ou até mesmo nas competições, que eu acho que é o que a gente vem evoluindo muito, é ver no esporte o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto lugar se abraçando, andando junto, compartilhando, né. Uhum. Então eu acho que o que eu mais admiro é essa preocupação com o coletivo, né. E a primeira vez que eu tive uma demonstração disso muito interessante foi na Índia, quando, né, depois de alguns dias dentro do rio, descendo o rio, eu derrubei a minha faca no rio e ela caiu, fez um barulho, assim, um gesto quebrado nas pedras, e vários indianos que estavam em torno ali, nos ajudando, repetiram o desculpa, o sorry, né, vamos, sorry, sorry. E pela primeira vez eu tinha entendido que existe uma forma de pensar que é o coletivo, né. Então, quando eu derrubei minha faca, todos eles se sentiram responsável. E nessa cultura, considera, por exemplo, se você derrubar o seu celular no chão ou se você perder a chave do seu carro, não é você que está nos atrasando a sair, é todos constituem, né, esse consciente coletivo, a energia desse espaço, então imediatamente todo mundo começa a procurar a chave sem acusar quem perdeu, né. Sim. Então essa preocupação, essa forma de pensar de forma coletiva é o que eu mais admiro, porque isso para as expedições, para o ambiente de trabalho, para tudo que a gente, né, onde envolve relações, grupo, isso garante a saúde do ambiente, né, a gente nunca está culpando o outro. Então, eu acho que é isso que eu vejo como a característica mais especial em alguém, é essa forma de entender o coletivo, se sentir responsável pelo todo, não, né, transferir algo pro outro. E um talento não, primeiro, o seu principal defeito? O principal defeito, Eu por mim, é você por você mesmo, o que você eu acha que é tenho um várias, eu defeito não seu. treinei, vamos lá. Ah, defeito principal, deixa eu ver, eu tô com uma lista O que grande mais te aqui. atrapalha? Pensa numa coisa que mais te atrapalha nas outras coisas, que vocês consideram um defeito seu que acaba te É, atrasando. hoje eu procuro olhar para as coisas não como os defeitos, como faz parte da nossa natureza, né, Sim, você aceitar abraça, aquilo você e acolhe. mas eu tenho um defeito, eu tenho extrema dificuldade em ficar num lugar só, em criar É, raízes numa. Então isso ao longo do tempo eu vi que também não é um momento da vida, isso é uma qualidade que se faz, né, viajar, mudar, conhecer, aprender, mas eu tive muita dificuldade, tenho muita dificuldade em construir algo, sólido num único lugar, então isso é um grande desafio que eu tenho na vida, e um talento pessoal ou um superpoder que você gostaria de ter? que eu gostaria de ter ou que eu tenho? Ah, esse é um cara Olha, seguro. Não, que você gostaria de ter, um talento que você não um tem, uma talento. coisa que você fala que você admira nos outros, ou um superpoder que você gostaria de ter. É, porque talento é interessante, o talento é como um músico, né, parece que ele já sabe, já nasce sabendo, tocar. Ou para mim eu tenho um talento com caiaque, eu vejo que é uma facilidade enorme, né. Então, apesar eu busco isso através dos estudos, através, né, de busca de conhecimento, leitura, mas eu percebo que eu não tenho muito o talento do empresário, aquele executivo de negócios, né, então acho que eu cresci com essa habilidade de ir para a floresta, de viagens, e tal, e hoje é algo que eu invisto, então é um talento que eu creio que não seja nato,
né, que esse equilíbrio, uma certa frieza para lidar com números e todo com essa gestão do empreendedorismo que eu admiro muito, e eu admiro o político empreendedor, admiro o atleta empreendedor, ainda mais que hoje a gente está cheio de exemplos aí de empresários que atingem esse equilíbrio que é trabalho, né, recurso financeiro, esporte, família. Então, tendo essas referências, então, para mim facilitou mais ainda. Agora o superpoder, para mim hoje é a cura através das mãos, né, Uhum. então essa essas habilidades, essas capacidades que antes eram muito vistas como mais, né, espiritualizado, esotérico, uma coisa fora do normal, para mim hoje tá se tornando comum, né, presenciar esse tipo, né, na nossa evolução, a telepatia, essa coisa de sentir, pensou, outra pessoa já sabe o que você está pensando. Então esse é o tipo de poder que eu já acredito que a gente esteja colocando em prática agora, né, mais do que nunca, e é isso. Você está com dor nas costas, eu posso curar através da poder das mãos. Um belo poder. E a sua palavra favorita? Minha palavra favorita é amor. Um ídolo? Um ídolo, eu tenho muitos, e até porque eu troco de ídolos conforme o tempo vai passando, que sempre tem alguém ali, né, trazendo referências como um ser humano mais evoluído. Recentemente eu tenho convivido, né, mais recentemente eu tenho experiências com o pessoal do surf. Eu acho que eu tenho minha essência com essa galera do surf, do mar, porque eu muitas vezes tenho mais empatia, mais proximidade com eles do que com os próprios canoístas. Então eu tenho 2 lendas vivas no qual eu trabalho e convivo. Um é o Gerrit McNamara, o outro é o Carlos Burle, que são de gerações, né, uma geração jamais que desbravaram aí essa história do surf. E eles, para mim, trazem pilares importantíssimos, que é a fé, a disciplina, essa coisa de ter um espírito eternamente jovem, né? A gente não fala de aposentadoria, a gente vai, né, aprende que dá para ser surfista até os 100 anos, né? Da forma com Uhum. que, sendo profissional, os compromissos, então a relação familiar, tudo que 360 em torno deles é muito especial, e por eu ter essa convivência, então eu vou eleger aqui 2 nomes, que é Gerrit McNamara e o Carlos Burle. Eu estava desconfiada que você ia falar do Carlos Burle, porque eu andei vendo que vocês estão fazendo coisas juntos, e ontem eu vi um post seu e aparecia ainda as 2 capas que ele tem da Go Outside enquadradas na parede dele, achei super legal. Eu pesquisando um, entrevistado, e vendo ali o outro que provavelmente a gente vai falar, em algum desses episódios. Última pergunta do Eu por Mim, um lema. Um lema: "Vida é movimento". Isso Pronto. Isso tudo dito, a gente já tem uma boa introdução do que é Pedro Oliva por ele mesmo, e eu quero só deixar claro que esses grilos que vocês estão ouvindo no fundo, e eventualmente um galo cantando, é porque Pedrinho Oliva mora em São José dos Campos, certo, Pedrinho? Isso. São José dos Campos, interior de São Paulo, apesar de estou pertinho de São Paulo, né, eu gosto desse eixo que é entre Rio e São Paulo, próximo é do aeroporto, e entre a Serra do Mar, onde está aqui o litoral norte, né, de São Paulo, e a Serra da Mantiqueira. Então eu tô na Califórnia brasileira. Muito bem. E eu abri esse episódio mencionando 2 de muitas aventuras que você tem, e eu vou voltar a elas logo mais, mas eu queria aproveitar esse fôlego do Eu por Mim, para você tentar resgatar aqui quais são as suas primeiras lembranças na água. Como é que você se lembra de ter começado a estabelecer essa conexão que foi tão definidora da sua trajetória? Olha, essa pergunta para mim é excepcional. Eu vou ter facilidade de responder a ela, até vou aproveitar para incentivar as pessoas à terapia, essa busca do psicólogo, terapeuta holístico, ao psiquiatra, ao autoconhecimento em si, né, como um todo, porque foi em busca disso, em solucionar problemas, né, emocionais, essa questão de você ter uma estrutura familiar, então dessa busca, entendendo que esses pilares são muito importantes para o sucesso. Entre essas terapias eu descobri, lembrei, e isso foi resgatado de uma forma muito especial, que meu primeiro contato com um rio foi entre os 4 e 5 anos,
no bairro onde eu nasci, um bairro planejado voltado muito para a natureza, são muitas praças com árvores e em alguns trechos com nascente, pequenos córregos cortavam muito próximo da minha casa. E ali muitas vezes a gente entrava no começo da tarde, depois assim, né, saía para brincar. Nessa época ainda a gente passava o dia inteiro fora de casa, né, não tinha o celular, tinha uma confiança muito grande das crianças estarem na rua. E por muitos dias, nesse período, eu passei dentro da mata mesmo, nesses pequenos córregos de água cristalina, brincando no rio com água assim pela canela, aquele fundo de areia branca, né, cristalina, vendo lagarto, vendo sapo, pássaro passando e tal. E passado aproximadamente aí 10 anos depois disso, 12 anos, quando eu entrei a primeira vez na calha de um rio mesmo, e descendo o rio, né, praticando o rafting, o caiaque, eu me sentia como se no útero da sua mãe, né, se sente num ambiente muito familiar. Então, me veio isso, né, que o meu primeiro contato, vem nessa primeira infância e sugere também o quanto é importante a gente conectar as crianças à natureza na primeira infância, né, em sentir prazer em conhecer o rio e sentir o vento, a floresta, o pôr do sol, né. Tem alguns desconfortos que a natureza, proporciona, mas isso passa a ser natural, né, pra uma criança que já tem contato nessa primeira infância. Então, essa relação íntima começa ali, né, começa na primeira infância, foi isso que aconteceu comigo, e é isso que eu acho que é muito importante hoje a gente incentivar aos pais, às escolas, né, a essa geração que está vindo a se realmente conectar às crianças, bem novas mesmo, a esse ambiente natural, porque indiretamente lá na adolescência, na fase adulta, vão ser ambientalistas por natureza, vão respeitar a natureza, vão querer uma boa alimentação, vão se preocupar com o que veste, os combustíveis. Então a gente já vem com esse DNA que essa sementinha plantada muito lá no começo. Acho que o melhor investimento que a gente pode fazer hoje é levar as crianças a se conectarem à natureza, porque aí depois isso lá na ponta do iceberg já vem todas essas questões que a gente está vivendo atuais já vem solucionadas, né? Então meu primeiro contato foi esse, com 5 anos, num pequeno córrego próximo da minha casa. É, isso que você falou é uma coisa que eu penso pra caramba, que nem sempre a gente coloca as crianças, na medida do possível, no contato mais, próximo da gente, né, de você mora numa grande cidade, você leva na praça, você faz alguma coisa que consiga, estabelecer essa conexão da criança com a vida aqui fora. E você falou de desconforto, e isso é muito legal, porque a natureza treina a gente a lidar com pequenos desconfortos, a gente sente pequenos desconfortos o tempo inteiro, né. E se você consegue introduzir a criança a ter naturalidade com esse tipo de sensação, a sensação da lama, do pé molhado, do tênis sujo, da areia, do vento que bate e traz areia e chicoteia a pele, que eu lembro muito disso em pequena, em Itacoatiara, aquele ventão, e aí ficava inteira chicoteada, assim, eu lembro muito disso. Tudo isso, vai moldando o caráter e a força de uma pessoa, e às vezes você coloca a criança pequenininha em contato com a natureza e não necessariamente ela vai ser uma adolescente ativa, ou vai ser atleta, ou vai ser qualquer coisa, mas, como eu costumo falar, você coloca na mochilinha. Tá lá na mochilinha, uma hora lá na frente a pessoa fala: "Nossa, olha mesmo, que é isso aqui eu tenho na minha mochila", entendeu? E aí resgata e relembra de alguma forma. Eu achei legal você tocar nesse assunto, que é um tema que eu amo, que é criança e natureza. Agora, me conta um negócio, por que que você acha que o caiaque extremo foi a sua escolha para viver essa relação junto da água, para viver essa relação junto dos rios? Porque é uma modalidade muito específica, você é pioneiro, não tinha referência, como, sei lá, se você fosse para o surf, você teria várias referências de surfistas brasileiros, né, em quem se espelhar e tal. Então o que que você acha que deu match ali no entre você e o caiaque extremo? Ah, é interessante que os esportes eles têm características, né, e a gente acaba se familiarizando ou tendo essa atração para o esporte que tem mais a ver com a nossa própria natureza. E o caiaque, ele tem muito essa questão, parece que é um esporte meio do desbravador, do gladiador, né, porque a gente coloca armadura, capacete, cotoveleira, proteção de coluna,
muitos quilos de equipamento, muitas vezes a gente passa mais dias fora do rio do que dentro do rio, carregando esses equipamentos montanha acima. Então isso me parece que já vem um pouco do espírito de eu gostar desse desconforto, desses desafios, né, do descobrir, do desbravar, de ir ao limite, né, das nossas condições físicas e mentais, então isso é uma atração. Agora o caiaque em si, que é o salto, né, que é você vir remando com a corrente e a gente flui com a água, né, não é desafiar o rio, é percorrer o rio. Eu acho que está muito ligado a muitos outros esportes, como o base jump, ou o surf de ondas grandes, né. Com todo cuidado eu vou citar isso só para dar um exemplo, é como se a gente tivesse já no DNA um pouco do espírito suicida, né. Sei. Então, isso dá para é uma Uma conversa outra relação com o medo, né, uma outra relação com o perigo, com o risco, com esse desafio, é uma é muito uma físico, né. uma atração pelo risco, né. Uhum. Então, de certa forma, muitos atletas têm essa atração, né, e isso ela tem consequências, né, porque a gente gera picos de adrenalina altíssimos, né, e consequência desse pico de adrenalina, a gente recebe um prêmio depois, né, o seu corpo produz enzimas de prazer, então isso acontece normalmente durante a noite, depois de um dia de atividades, né. Isso vai se tornando um ciclo e, ao mesmo tempo, é importante que, principalmente a geração que está começando agora em esportes que tem esses picos de adrenalina, assim como um jogador de futebol quando faz um gol no estádio com 50.000 pessoas, ou um cantor com uma plateia, um artista que atinge um pico de fama, né, que esses picos aí de adrenalina, eles também geram uma certa dependência, um certo vício, né. É um vício saudável, mas aí ao longo da vida, se você tem algum momento que você tem uma queda da produção desses picos de adrenalina ou começa a pensar, por isso que eu hoje para mim eu entendi que a aposentadoria ela já não está no meu vocabulário, no meu dicionário, né, porque é muito arriscado você parar depois, né, e querer, né, um outro fluxo, uma vez que, fisiologicamente, quimicamente, seu corpo. Então você substitui, né, redesenha essa Esse essa prazer, relação, né, essa esse essa prazer, como fala isso, gente? Essa recompensa. essa recompensa vai Uhum. ressignificando, né. Por exemplo, eu também consigo hoje atingir pico de adrenalina descendo uma ladeira de skate, né, então fisiologicamente o meu corpo é uma forma de equilíbrio. Mas a questão do caiaque eu acho que tem muito disso, né, da sua essência, do seu espírito, né, o espírito aventureiro, né, acho que esse termo é interessante. Então nessa mesma época que eu comecei a descer rio, eu já desaparecia da minha casa e minha mãe passava o dia procurando, eu estava em cima do telhado com o cachorro vendo o pôr do sol, né, não saía do topo das árvores, né, e já andava por bairros, pelo bairro quilômetros ao entorno da casa. Então, parece que a gente também nasce com algumas características. Então essa combinação, né, de Pedro, água, paixão pela água, ter crescido num bairro dentro de um rio, né, nadando no rio desde muito cedo, me levou a ter essa conexão muito íntima, que é como quando eu entro na floresta, como eu estou no rio, a sensação é que eu me integro naquele ambiente, como se você desaparece como fisicamente e passa a fazer parte daquele ambiente, e essa busca de sempre dos limites, né, porque eu comecei com rafting, e aí logo eu percebi que o bote virava e as pessoas caíam do bote e não dava para continuar descendo uma corredeira num nível maior que aquele, né. Quando as pessoas me falavam: "Não, essa cachoeira se você descer você vai morrer". Na hora que vinha a frase parece que era a provocação, aí eu pensava: "Não, vou descer". Morrer Esse não vou, vou é, descer. não vou morrer, vou descer. Aí entra, né, essa questão da paixão, dessa determinação que a ciência, né, então passei a estudar geologia, física, matemática, para entender a formação das cachoeiras, e isso tudo hoje se tornou uma causa que eu tenho em vida, que é provar a função das cachoeiras no ecossistema global, né, de levar essa informação para a sociedade, para as empresas que estão construindo as hidrelétricas de uma forma amigável, entender o quanto esse organismo cachoeira é importante para o ecossistema, né? Não é só um lugar de contemplação, ele não é só bonito de se ver, né? Quanto o rio, né, uma corrente de energia realmente que conecta as montanhas aos mares, né? Então o esporte tem isso, né? Então a gente
vem da essência, a atração pelo risco, e hoje que eu O conhecimento, a converti produção de ela conhecimento. produção de conhecimento. Acho que é aí que o esporte de aventura hoje tem um papel importantíssimo como agente ambiental, né, para a gente proteger os a natureza, o ambiente no qual nos provém todos os recursos que nos dá a vida, principalmente o nosso corpo, que é feito de 70% ou mais de água, né. O planeta é 70% de água também, os oceanos. Então a água que a gente bebe, né, a importância das árvores nesse ecossistema, né. Então acho que facilmente hoje você percebe que eu já escorrego do esporte para a questão do meio Não, e eu ambiente. tô achando isso divertido porque, você foi uma criança que teve muita dificuldade de estudar, de sentar, de ir para a escola, de ler e tal. E aí quando você diz que hoje, né, ou de um tempo para cá, você se envolveu com tantas disciplinas e com tantos tipos de conhecimento, eu fico pensando que, o caiaque, o esporte, o rio, né, eles tiveram um papel muito mais determinante na sua vida do que simplesmente, o lance dos resultados ou dos recordes ou da sua experiência como atleta, porque foi a partir disso que você inclusive conseguiu fazer coisas como essa, né, de estudar, que eram coisas que originalmente você tinha dificuldade. Então, é através disso que você se comunica, que você aprende, que você, repassa esse conhecimento adiante, né, é o que me parece. É, e o que me chamou a atenção é interessante, quando a gente entra para um bate-papo, pra uma conversa aberto a aprender, a gente já sai um novo ser, né, após a conversa, a gente vai somando. E o que você comentou eu achei muito interessante, que sugere um pouco para a gente, mais do que nunca, repensar o modelo escolar, né. Porque Uhum. naquele momento, né, você provavelmente ia ter um histórico, uma pessoa que tem problema na escola, dificuldade de aprendizado, não tão boas notas, com muitas faltas, tal. E aí passado um período aonde, né, num desenvolvimento mais natural, né, não naquele sistema que a gente tem ainda, que foi importante na nossa história, mas muito engessado, muito baseado na era industrial, né, uma escola com as crianças com uniforme, com horário de entrada que é para respeitar o horário de entrada do trabalho do pai, não do sono da manhã da criança, aquele barulho para tocar o sinal, né, as salas de aula, né, com todo cuidado eu vou citar isso também, mas muitas escolas elas são muito parecidas com uma fábrica e também com um presídio, né, então a gente tem toda esse modelo industrial muito frio, padronizando as crianças, inibindo muito a criatividade, todo um potencial, né, uma criança que é proativa, que é diferente das demais. Então eu vim tendo essas dificuldades ao longo do primeiro momento na escola ali, né, primeiro ao nono ano, que é atualmente. Depois no colégio eu tive muito mais facilidade, porque eu fui para um colégio onde você podia optar o que você ia estudar, para as áreas de conhecimento. E foi nesse momento, e um dos dias que eu cheguei na escola, no colégio, nas primeiras semanas de aula, um amigo me pegou pela mão definitivamente, desceu umas 2 sessões de escada e me mostrou um anúncio de uma ONG, né, que estava contratando pessoas para trabalhar nessa ONG que desenvolve projetos de preservação e educação ambiental, e dentro dessa ONG tinha agências de turismo de aventura, as primeiras do Brasil, quando começou o rafting. E ali então eu me direcionei porque inclusive não foi eu sozinho que optei por aquele estágio. As pessoas, meus amigos falavam: "Pedro, você não pode trabalhar no banco, você não vai dar certo É. lá", porque muitos estavam indo fazer estágio, né. "É Aham. isso aqui que você tem que fazer, isso aqui é sua cara". Então essa oportunidade das crianças, né, já serem, né, desse contato com a natureza, o modelo escolar, é realmente o momento da gente abrir a sala de aula para o lado de fora, né, a escola como a sala de aula sem paredes, né, então a experiência fora da sala de aula, aprender através né, por exemplo, aprender geografia ou um cálculo de física calculando uma cachoeira, um objeto que vai ser lançado na floresta ou, né, em campo, é muito mais interessante, né, É, então conecta com a sua com o que você, com o seu interesse, né, isso que é mais complicado, é que a gente tem interesses diferentes e a gente estabelece conexões com o conhecimento e com
e com as coisas a partir do que a gente deseja, ama, do que o olho brilha, né, e isso é muito individual. Agora, para eu entrar num outro tema que eu tô louca para falar, porque eu resgatei essa história ontem, pesquisando um pouco e lendo um pouco, relembrando coisas tuas aqui, a descida do rio Berryman, que é uma aventura surreal, muito, muito impressionante, um dos lugares mais inexplorados do mundo, um rio que corre espremido por umas rochas muito altas, sem acesso para resgate. Você e 2 grandes parceiros da sua vida, o Chris Corbulic e o Ben Stuckesbury, além do outro Ben, o Ben Marr. Eu queria que você contasse um pouco dessa história e o que é que esse rio tem de singular e como é que vocês conseguiram encarar essa expedição com alguma serenidade diante da iminência constante de que alguma coisa muito ruim podia acontecer. Eu quero lembrar que essa expedição é uma expedição premiada, uma expedição que levou vocês para, né, o nome de vocês para o mundo, e vocês ganharam, enfim, tiveram indicações, ganharam prêmios e tudo, e ela está registrada no filme Locked In, dirigido pelo Brian Smith e pelo David Person, e foi exibido aqui no Rock Spirit de 2016. Então, dá uma relembrada, por favor, dessa história, porque eu revi essas imagens e fiquei muito impressionada com vocês presos naquela nesga sei lá, do que, não consigo nem descrever. Mas Relembra comigo essa é, história na Papua Nova Guiné. é. Essa experiência do Berman River, né, na Nova Papua Nova Guiné, para mim marcou muito o meu alcançar o ápice, né, o pico do esporte em requisito de aventura, de expedição. Acho que mais até do que um recorde, do que um título, né, do que uma medalha, foi chegar nesse nível, né, de exploração, que eu acho que é muito próximo do limite realmente, né, porque o que a gente passou ali foi muito inusitado, e a história é repleta de curiosidades. Primeiro que a Nova Papua Nova Guiné é um dos lugares, se não o lugar mais exótico que existe no mundo. Depois de ter percorrido aí os 7 continentes, realmente você tem situações lá muito diferentes. Uma delas é que lá é a origem, né, do que a gente chama de canibais, né, então tem o perfil das pessoas, das tribos que tinham esse costume, até hoje algumas ainda praticam isso, então você tem comunidades, vilas, que falam diferentes dialetos, então você sai de uma tribo e vai para outra, já é uma língua diferente, em uma única ilha, eles falam quase que 300 dialetos, imagina a dificuldade que não Tá existe fácil, hein? de comunicação. Lá, até hoje, são pesquisadores aterrissam lá para comprovar a existência de lagarto que voa, crocodilo que anda com as 2 patas. Tem um animal que eles dizem que é o carnívoro, assim como a gente tem a onça aqui, para eles, o que ainda não existe registro fotográfico, mas existe indícios científicos, provas científicos, é como se fosse um cachorro do tamanho de um potro, de um cavalo, inteiro preto, com uma pequena mancha na testa. Então você tem vulcões que estão em erupção constantemente, terremoto, dragão de Komodo. Então é um lugar muito repleto dessas lendas, mas lá você vê essa lenda na realidade acontecendo. Então, para nós, o processo para chegar do Berryman River foi muito curioso, até porque 2 anos antes a gente esteve lá e passou por uma situação muito parecida de ficar preso dentro desses cânions durante alguns dias. E no final da descida, a gente se deu conta que o Chris, que era o câmera 1, tinha perdido todo o material dele que tinha sido gravado durante 12 dias, e a gente estava saindo de uma expedição, assim, com uma história incrível, e a gente perdeu todo o Não material acredito. da câmera 1. Quando a gente se deu conta disso, a gente fez uma investida para voltar no lugar onde a gente tinha feito o último acampamento, a gente usou nossos últimos recursos para contratar um helicóptero que nos ajudou a voltar nesse lugar, e uma enchente tinha passado lá no dia seguinte que a gente saiu do rio, tinha subido muito. Se a gente estivesse lá ainda, provavelmente não estaria aqui contando essa história. Só que nessa tentativa de resgatar o equipamento que ele perdeu, onde estava armazenado ali as imagens, nós sobrevoamos, o tempo abriu, a gente conseguiu sobrevoar esse rio Berman River, que era o rio
que a gente já estava em foco desde o início, só que as condições climáticas não permitiram. Então essa perda nos abriu uma grande janela, realmente uma Uhum. oportunidade, que a gente conseguiu finalmente fazer o scout nesse rio. E passado alguns meses, o Ben estava lá no Canadá, no lançamento de um filme com o pessoal da Red Bull, e ele contou essa história e mostrou as imagens do momento que a gente foi buscar esses cartões, e aí começou uma superprodução, porque realmente lá é importante ter isso, porque a gente não tem acesso aos Vocês têm que lugares. descer lá, vocês já descem de helicóptero e depois não tem mais acesso para resgate, nada. Vocês ficam dias e dias e dias no rio, espremidos naquelas rochas todas, e se chegar, chegou, é isso? Isso, algumas coisas que saíram um pouco do nosso controle, eu acho que aí foi um pouco onde, sabe, quando a gente passa um pouco do limite do cálculo do risco, que foi quando a gente começou a navegar os trechos onde a gente pensava que a gente ia poder sair do rio e caminhar por fora do rio, eram paredes de 1 quilômetro, exatamente 1.000 metros de altura, e negativas, né? Então você tem da água, a parede já sai numa angulação negativa, com 1.000 metros de altura, nossos aparelhos de comunicação, dos melhores que existem, já não funcionavam lá dentro, e a gente não tinha a possibilidade de analisar o rio por onde a gente ia descer. Então o scout é muito importante para o caiaque. O scout é você ver o caminho que você vai percorrer, entrar no caiaque e ir lá descer, né? Então, por muitas manhãs, por muitos dias, com a ausência do sol, muita Foram descendo chuva, no escuro. alguém tinha que tomar a atitude de entrar no caiaque e virar uma curva numa formação geológica que podia ser uma caverna, e o rio inteiro ia desaparecer, ou um sumidor, ou um refluxo. Então a gente, no cálculo era, ó, a gente tem 50% de chance de sobreviver e 50% de não. Só que alguém tinha que tomar a iniciativa de abrir o caminho e dar sinal. E lá dentro muitas coisas aconteceram, por exemplo, o terremoto foi muito marcante para mim, porque quando você vê árvores imensas, pedras do tamanho de casas balançando, a natureza simplesmente sugere para você que você é muito pequeno perto do todo. E isso, já com uma situação emocional, a gente já estava muito, né, Sugere, dá assim, uma fragilizada monstra, né, da é quase cidade como se estivesse monstro. dizendo: "Você não é daqui, sai fora, né, Então esse aqui não é para você". terremoto, e ao longo dos dias a gente teve infecções nos pés, que bactérias, né, fungos que comem a pele, então os pés, principalmente, eu ainda consegui de alguma forma, diminuir isso, mas o Ben e o Chris, por exemplo, ficavam com os pés em carne viva, era muito difícil para poder sair do caiaque. Falta de alimento, porque a gente ficou muito mais tempo do que imaginava. Uhum. Então isso, ficar preso dentro desse cânion, levou a gente até o teste máximo, psicológico, junto ao mesmo tempo colocando em prática as técnicas, né, porque descer por um cânion saltando cachoeiras, uma na sequência da outra, onde perder o caiaque ali, né, separar o equipamento, Morre. provavelmente é perder a vida, e isso ao longo de 11 dias foi um teste máximo para todos. Depois que terminou a descida, foi, né, tem uma questão política também na Nova Papua, que é famosa porque muitas expedições já foram para lá, não conseguiram nem começar, e a gente teve né, da forma com que a gente se organizou logisticamente, a gente conseguiu desbravar e chegar em regiões por onde nunca ninguém tinha passado, contato com tribos que não tinham tido contato ainda com pessoas da civilização, né, brancos e assim por diante. E isso foi uma experiência muito interessante, eu acho que foi o maior teste. Quando a gente voltou de lá, a gente demorou um tempo a remar de novo, né, porque, gerou, querendo ou não, um certo trauma. E, ao Claro. mesmo tempo, são esses desafios que a gente acaba sendo premiado por eles, né, acho que a vida é assim também, né. E essa expedição mostrou isso. O momento que foi o mais difícil para nós esportivamente, acabou nos dando esse prêmio aí, Aventura do Ano, pela National Geographic. Acho que muito desse prêmio tem a mão do Ben Stokesbury, que ele, para mim, é a principal lenda do esporte, está aí até hoje explorando rios e tal. Sempre foi um líder na questão geográfica para nós, muito importante. Então o Aham. Bergman River vale a pena assistir. Não É, sei se é muito. um filme de aventura ou um filme de terror. Locked In, chama Locked In. Facilmente. Agora, Pedrinho,
Eu estou aqui olhando o tempo e eu tenho pouco tempo aqui e muito mais perguntas do que tempo para te fazer, mas eu quero falar de 2 coisas muito rápidas então. O Ben e o Chris foram 2 parceiros muito importantes na sua trajetória, vocês fizeram muitas coisas juntos, e eu te pergunto, como é que é essa relação de parceria? O quão importante é você ter outras 2 pessoas junto com você no caiaque extremo, se isso é mais por uma questão de que é mais divertido ou se tem uma questão também de segurança e outros pontos que são estratégicos você ter outras pessoas te acompanhando. Eu, como falei, tenho pouco tempo aqui, mas não queria deixar de fazer essa pergunta que eu estava realmente É. curiosa. O Ben e o Chris, foi interessante que em 3 a gente formou realmente definitivamente um tripé, né, e para o próprio esporte, não é recomendado que você entre num rio sozinho ou no mínimo com mais 2 pessoas. O que a gente teve foi uma sinergia muito interessante, um completar o outro, né. A gente praticou durante todos esses anos também uma liderança compartilhada, ou seja, tem dias que um é líder, no outro dia um outro passa a ser líder, então a gente se revezava, se reveza nesse sentido. Isso mantém sempre o estado de energia para cima e alguns ambientes você é mais familiarizado do que outros, né, a natureza tem personalidade. Então tem floresta que eu chego, eu me sinto super bem e já encontro o caminho, me sinto familiarizado com as cachoeiras. E em outros era o Ben, era o Chris. Então é muito importante esse espírito de grupo, né? Eu acho que nada a gente conquista sozinho. É muito interessante isso. E sem eles eu jamais teria alcançado isso. Então a gente se completou de uma forma muito especial e é isso, acho que eu já tive outras expedições com mais pessoas, inclusive quando a gente fez o recorde em 2009, a gente começou uma expedição em 6 pessoas e alguns foram desistindo ao longo do caminho, porque, realmente é desafiador ir atrás da chuva, dormir cada dia num lugar e os planos mudam, o nível de risco intenso todos os dias. E só o Ben e o Chris e eu que conseguimos, né, se manter numa saúde de equipe e chegar no Mato Grosso, por exemplo, e ter esses momentos. Foram muitos, muitos momentos que a gente, por ter essa parceria, essa sinergia, conseguiu conquistar, né, teve sucesso. Então é muito importante isso, eu acho que isso é uma mensagem, acho que o mundo já vive isso, que é grupo, Uhum. dar as mãos, é andar junto, é diminuir o ego, aceitar, aprender com o outro, né. E para o caiaque tem muito disso, tanto que o esporte em si, a característica dos atletas, você vai numa competição de corrida de caiaque no Green River Race, por exemplo, North Carolina, parece uma festa. O primeiro, o segundo, o terceiro, é todo mundo andando junto, então traz espírito. E a questão do recorde, o que eu senti das outros atletas que vêm ao longo dos anos, né, com esse sonho, que a gente está mais preocupado em chamar a atenção das pessoas para as cachoeiras do que ser detentor de um recorde. Então é como se Uhum. toda uma comunidade estivesse trabalhando junto para o mesmo objetivo, que é a questão dos rios, que é a origem da água doce, que é, né, fonte de vida e assim por diante. Muito bem, eu queria agradecer a sua presença mais uma vez. Esse papo nunca termina, Pedrinho. Eu tenho aqui só mais umas 3 ou 4 perguntas na manga que eu deixei de fazer, que vai ficar para uma próxima ocasião, então você me aguarde. E eu aproveito para falar, dar mais um recado aqui, depois que você falou agora, sobre as cachoeiras, fonte de vida, fonte de água doce, que é o seguinte: faça chuva ou faça sol, a gente tem que economizar água. Fecha sempre a torneira, quando você não estiver usando, ou chuveiro, quando você estiver se ensaboando, tome banhos curtos. Então, assim, torneira abriu, usou, fechou, certo? Sabesp, Governo do Estado de São Paulo, trabalho e respeito por você. Pedro Oliva, muito obrigada. A gente se vê numa próxima. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. Um abraço para todos aí Go Outside, família Go Outside, minha madrinha de coração. E vamos para frente que a gente tem vida é movimento e a gente tem muito trabalho pela frente, muita oportunidade. E acho que a natureza está mais aberta e nos convidando mais que nunca para ter essa vida ao ar livre, né? Ir para o lado de fora. E é isso. Obrigado pela atenção. Tem muito assunto. Acho que para mim defender essa questão do ecossistema, entender hoje que 80% da poluição dos mares chegam através dos rios, que as árvores fazem as chuvas nas montanhas, que formam as nascentes, que consequentemente vão trazer essas águas que cruzam as cidades, abastecem nossas lavouras.
abastecem as nossas casas, então a gente tem uma relação importante aí com a água, mais do que nunca, acho que esse é o tempo do momento, e o esporte de aventura é a melhor forma de você educar o seu filho, a ela entender o ecossistema como um todo e nos levar a ter uma proximidade maior com os recursos, com a natureza, que nesse momento que é o tema para nós, a água. Então, obrigado de coração por tudo, o Go Outside está no meu DNA, obrigado pelo prêmio de 2010, obrigado por me motivar e está trazendo, né, como pilar para muitas gerações o tema meio ambiente. Vocês, para mim, são os super-heróis, as heroínas, né, uma empresa aí que está no background feminina, cheia de mulher. E é isso. Antes, o mundo inteiro fosse assim administrado pelas mulheres, né? Acho que seria a gente teria uma situação muito, muito mais amigável. As águas, o planeta é feminino. E é isso, Go Outside. Obrigado de coração. Valeu, Pedro. Beijo grande, até a próxima. Até a próxima. Podcast Go Outside. Série Gente das Águas, com Maria Clara Vergueiro.